Galera, hoje nós viemos aqui apresentar alguns filósofos importantes que não nos foram apresentados na escola. Não podemos deixar de serem esquecidos pelo tempo. Sendo assim, vamos dar início à nossa aula. Eu vou falar um pouco sobre Xenofanes, que foi um dos primeiros pensadores gregos a defender o monoteísmo. Ele era da escola eleática, que por si só era uma escola filosófica pré-socrática. Nessa escola encontramos 4 grandes filósofos: Xenofanes, Parmênides, Zenão e Menisso. Mas voltando ao nosso Xenofanes, ele nasceu na cidade jônica de Colophon, em 570 a.C. Sua cidade natal pertence atualmente ao território turco. O pensador tornou-se um rapsodo, que era uma espécie de recitador de poemas que saía pelas cidades cantando os versos sem um acompanhamento de instrumentos. Xenofanes era contra o antropomorfismo da religião grega. Resumindo, ele era contra o pensamento comum. Os gregos antigos concebiam os deuses como figuras humanas, não somente nos atributos físicos, as características psicológicas das divindades gregas também eram essencialmente humanas. Eles sentiam e comportavam-se como humanos, demonstrando ciúmes, ira, inveja e desejo de vingança. Xenofanes apontava que essa vontade de espelhar nos deuses as próprias características era natural, mas estava errada. Outro ponto que Xenofanes criticava na religião grega é que está diretamente relacionada à sua filosofia cosmológica e o politeísmo. O filósofo acreditava que não poderia haver uma multiplicidade de deuses componentes no universo, pois esse era uno. A unidade era o princípio e o fim de tudo. Somente na unidade é que haveria uma concepção estritamente plausível para se falar em geração. A ideia de Deus único, imortal e imutável era, então, o princípio de tudo. Olá, eu vou falar sobre um outro filósofo que também não teve grande destaque na história igual deveria ter, mas que foi muito importante e fez grandes feitos. O nome dele é Tírtamo, conhecido como Teofrasto. Foi discípulo de Aristóteles e Platão por volta de 371 a.C. É considerado o primeiro ecologista da história, se tornando o pai da botânica. Classificou as plantas seguindo critérios de tamanho, como ervas, arbustos e árvores, e teve vários outros feitos, é claro. Ele acredita que a observação direta era o único meio de aprender a realidade à nossa volta. Quando Aristóteles morreu, Teofrasto assumiu a direção da escola Liceu, lecionou por cerca de 35 anos e, antes de morrer, doou todos os seus bens e a escola aos seus discípulos. Foi autor de mais de 200 títulos sobre vários temas, como a filosofia, política, legislação, física, metafísica, botânica, literatura e vários outros. Mas somente alguns desses títulos chegaram até os dias atuais. Foi o único botânico que a antiguidade teve e o mais importante na área até hoje. Na filosofia, Teofrasto dissertou sobre a opinião dos filósofos da natureza. Em nossos dias, é uma das mais importantes fontes sobre a doutrina dos filósofos pré-socráticos. E aí, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Gabriel. E hoje, pessoal, a gente vai estar tendo uma aula de filosofia. E um desses filósofos se chama Parmênides. Vou apresentar ele para vocês. Parmênides de Eleia, filósofo grego natural. Que a gente vai aprender sobre ele, quem ele foi, em que época ele viveu, qual foi a sua importância e o que ele fez e o seu pensamento de forma geral da filosofia. Então, pessoal, vamos começar. Quem ele foi? Parmênides de Eleia foi um filósofo grego natural de Eleia, uma cidade grega na costa do sul da Magna Grécia, supostamente de família rica. Seus primeiros contatos filosóficos foram com a escola pitagórica, especialmente com Aminéias. Descendente de uma família rica e ilustre, recebeu uma boa educação, sendo admirado por seus conterrâneos por levar uma vida regrada e exemplar. Ou seja, pessoal, ele era bem regrado, estudava bastante, pois tinha uma boa família, com boas condições, e por isso estudava muito e se interessou pela filosofia na escola pitagórica. Em que época ele viveu? Ele viveu de 510 a 445 a.C. Qual foi a sua importância, pessoal? Foi um filósofo grego da antiguidade, o primeiro pensador a discutir questões relativas ao ser. Foi um dos 3 mais importantes filósofos da escola eleática. Parmênides é considerado o fundador da escola eleática.
criado em sua cidade natal. Seu pensamento influenciou a filosofia de seus discípulos, entre eles Melisso de Samos e Platão, como também a filosofia moderna e contemporânea. E de que forma ele pensava? De que forma ele via o modo geral das coisas? A maioria dos primeiros filósofos considerava o elemento concreto como o princípio de todas as coisas. Porém, Parmênides organizou uma doutrina seguindo um pensamento abstrato. Em sua doutrina surge o monismo e o imobilismo, onde propôs que tudo existe, é eterno, imutável, indestrutível, indivisível, portanto imóvel. Parmênides acreditava que o pensamento humano poderia atingir o conhecimento genuíno e a compreensão. Então, grande parte do seu pensamento está reunida na obra poética denominada Sobre a Natureza. Então, pessoal, esse foi o Parmênides. Teve muita importância e influenciou o pensamento de grandes filósofos, pois ele pensava e enxergava o mundo de outra maneira, de forma diferente dos outros filósofos, pessoal. Então, boa tarde, esse foi a aula de hoje.